Imaginamos, irmãos, que muitas das vezes a igreja, ela simplesmente nós entramos e eu não sei qual, alguns tipos de pensamento que tem, o que nós temos a respeito de igreja, mas é muito mais além do que nós imaginamos, porque nós temos um Deus um tanto zeloso e que nos faz, irmão, separação de nós para com Deus é somente o pecado. Não adianta, porque o pecado ele traz um bloqueio. O pastor estava frisando aqui, quando eu estava acabando de chegar, acerca do rei Davi. E nós vemos, irmãos, que a chamada do rei Davi é uma chamada muito gloriosa e também cheia de obstáculos. E nós vemos, irmãos, e não fazemos nenhuma a dimensão realmente do que é, aleluia, muitos que às vezes vêm na igreja por vir. Mas nós não fazemos a dimensão, irmãos, do qual o que foi proposto para nós quando nós decidimos para Cristo Jesus, a luta que você vai passar, as dificuldades, o choro, as angústias, as tribulações. Tem momentos de grandes vitórias, tem momentos de grande luta. Eu tinha ainda tem, né, graças a Deus, pastor, ele falava sempre: quando você está na luta, prepare para a bênção. Quando você está na bênção, prepare para a luta. E assim sucessivamente. Então, irmãos, vamos falar do rei Davi. Enquanto ele estava com a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, porque nós, muitas das vezes, nós deixamos ele afastar de nós. Mas por que, pastor, que nós deixamos afastar? Porque nós cercamos o nosso coração, irmãos, de ira, muitas das vezes de inveja. Pelo amor de Deus, pastor, não fala isso não. O crente não tem isso não. Não tem. Então, irmãos, quando o rei Davi foi ungido como rei, ele estava cuidando de ovelha, e ali, irmãos, ele livrava aquelas ovelhas do urso, do leão, porque aquela força que vinha para ele era do próprio Deus, trazendo a compreensão no coração de Davi, irmãos, que o homem natural, ele não pode fazer nada. O pastor, aleluia, está aqui, mas ele não pode fazer nada, aleluia, se não for direcionado, aleluia, pela vontade de Deus. E a igreja, quando ela perde o rumo, o conteúdo, aleluia, da vontade de Deus, torna uma igreja, aleluia, natural. Glória a Deus. Torna uma igreja humana, aonde, aleluia, o pecado, a transgressão reina, começa a reinar. Eu disse uma época aqui, aleluia, dentro dessa
nessa igreja, não deixa criar focos, porque se criar, aleluia, nós vamos perder esta comunhão gostosa, porque começa a trazer iniquidade, transgressão. E isso é um dano. Aqui tem o Salmo de número 51, tem o 103, tem o 32, tudo fala do rei Davi acerca do seu pecado. Mas tem um trechinho aqui do 51 que não é muito me chama a atenção. Está escrito aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que Davi aqui, enquanto ele estava com o pensamento em Deus, voltado, direcionado em Deus, ele estava vencendo gigantes, ele estava vencendo as lutas, mas depois do pecado, pastor, aleluia, entrou nele, dentro do seu coração, o pecado, a transgressão. Aquilo começou a entrar dentro da tua alma, irmãos, a doença. Eu falo para você, irmãos, quando nós perdemos o contato com Deus, o pecado chega novamente. Porque o ser humano, irmãos, aleluia, ele é ativo a essa prática, a voltar novamente, aleluia, ao velho homem, a comer alguma coisa, aleluia, a tirar alguma coisa, aleluia, daquele baú velho que você, aleluia, abandonou. O que eu quero dizer com isso? Quando Davi chega nesse estágio, ele está doente. Doente, pastor? É. E essa doença, irmãos, que é o pecado, ela traz, irmãos, aleluia, para a nossa alma, aleluia, uma corrosão. Ela está alojada, aleluia, no teu coração. A tua alma, aleluia, ela fica presa. Ela fica, aleluia, sem vigor, sem ânimo, porque o pecado, aleluia, está atingindo o teu coração. E nós, irmãos, só é liberado, aleluia, este pecado quando nós pedimos perdão de fato e de direito, com o coração sincero e puro diante de Deus, se você quiser, aleluia, se libertar dessa doença. É uma doença, é um mal terrível, que do físico, irmãos, do interior da alma de Davi, agora transpassou, aleluia, para o físico. Agora ele não só está doente, aleluia, dentro da alma, no seu coração, mas o físico, aleluia, também já começa, o seu corpo começa a perecer. Você quer acabar com todo este mal do teu coração e da tua alma? Peça perdão. O pecado, ele traz câncer, tristeza dentro do coração. Ele dá problema dos nervos, ele te envelhece, ele traz tanto dano.
afeta e foi afetada até as vistas de Davi, foi afetada. Depois que ele pecou com Betseba. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos, que a igreja é apenas a igreja, mas nós somos o conteúdo maior de que nós estamos fazendo aqui. Você quer livrar, aleluia, do mal que é existente, aleluia, que está dentro de você e ser uma pessoa ativa dentro da obra de Deus? Abandona o pecado, aleluia, imediatamente. Peça perdão. A palavra de Deus nos diz: se nós, aleluia, entregarmos o nosso corpo a ser queimado, se nós darmos a nossa fortuna, o nosso dinheiro para os pobres, se nós fizermos tudo e não tiver amor, que é o vínculo da perfeição, nós não estamos fazendo nada. Você consegue amar a pessoa que você está vendo? Pastor, eu não consigo. Mas a Deus que você não está vendo, você diz que ama Ele. Eu amo Deus. Você ama o teu próximo que está junto de você? Você está vendo ele todo dia. Você senta perto dele quase todo culto. E nós não temos, irmãos, o sentimento guardado, aquilo sufocando você. Aleluia, pronto para poder liberar você por completo. E lá, aleluia, levanta aí. Meu irmão, me perdoa. O mesmo céu que eu estou indo, você também está. O mesmo sentimento que você tem para com Cristo, eu também tenho. Me perdoa. Perdoa aquilo que eu tenho praticado diante de ti. Glória a Deus. Você está liberando Ele e se liberando também. Verdade. Podem se sentar. Até quando nós vamos deixar, irmãos, o mal corroer a nossa alma? Olha o que ele fala aqui, irmãos. Tem uns salmos aqui dessas passagens. Aí depois que ele começa a se revigorar. Ele diz aqui: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Lembra daquela mulher do poço lá? Jesus, quando pediu água para ela, Jesus estava chamando ela como um pretexto ali daquela água, para ver realmente descobrir o que estava dentro daquele coração. Aí quando ele pede água a ela, e ela fala assim: não, mas o poço é fundo, como você vai tirar água? A água que eu te der, mulher, não é dessa água natural aqui não.
A água que eu vou te dar vai te saudar vai te fazer. A água do seu ventre te saltará para a vida eterna. Glória a Deus. Aí ela olha para ele e fala assim: vejo que tu és profeta. E ele fala assim: vai lá na tua casa e chama teu marido. Já foi outro pretexto. Eu falei: não, mas eu não tenho marido. Ele fala assim: tiveste 5, e esse que você tem agora não é teu. Então ele é de outro. Ela é de outro. Ela já estava, ó. Falar o canagaia no indivíduo. Aí Jesus descobre todo o teu coração, o que estava ali dentro. Você não é só um rostinho bonito. Deus trabalha dentro de você e descobre o que você tem. Não pense que você vai enganar o pastor, a pastora, o irmão, a irmã. Não. Deus sabe, aleluia, o que se passa dentro de você. Ele esquadrinha teus rins, teu coração, e sabe nossos pensamentos, como nós estamos. E não adianta colocar, aleluia, um monte de baboseira lá no rosto para poder tampar alguma coisa diante da distância, sendo que o Senhor está vendo, aleluia, o que se passa ali na casa. Quer melhorar? Peça perdão. Quer ficar ativo na obra do Senhor, alegre? Tenha hombridade de pedir perdão. Mas eu não fiz nada. Vai lá. Aleluia. E ele compara ele aqui, irmãos, quando ele estava, aleluia, com a iniquidade do seu coração. E ele diz aqui: não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, porque senão não se achega a ti. Se o cavalo soubesse a força que ele tem, ninguém tomava ele. Você já viu um cavalo na carroça? Ele precisa de andar no meio da rua com aqueles, só na tapa, né? Aquele negócio assim perto do olho. Porque se tiver 100, quando passa um carro perto dele ali, ele se assusta. E ele, com aquela força que ele tem, ele joga os pés, quebra toda a carroça e faz um dano para quem está dirigindo ele. A força que ele tem. Por isso que ele é dominado. Ele não tem entendimento com a força que ele tem. E nós podemos dominá-lo. Assim também é o pecado. Se você não dominar ele vai criando uma barreira tão grande, crosta. Vai, você vai morrendo aos poucos, seu coração nunca fica luz, está cantando por cantar. Você vai orar, não tem mais graça, porque aquilo está com uma grenguena corroendo. Vai isolando. Isso é sério, irmão. E quando Davi, aleluia, estava nessa situação melindrosa, e ele sabe que o Senhor é misericordioso,
que a sua misericórdia não tem altura, não tem profundidade, também não tem largura. O homem não tem piedade, mas o Senhor tem piedade de você e Ele é misericordioso. A qualquer hora, a qualquer momento que você, aleluia, se decide, aleluia, estar com Cristo, fazendo certo e direito, quando você dobrar o seu joelho ou em pé, ou de cócoras, não importa, Ele ouve a oração como ouviu a oração de Jonas, lá no ventre do peixe, no fundo do oceano. O pecado que nos separa de Deus. Para que Jesus veio? Para, aleluia, apagar toda a transgressão e te dar força para lutar contra as trevas, contra o mal. Como você vai apoiar Satanás, irmãos, aleluia, nesta batalha? Se você não estiver do lado de Deus, você está do lado do adversário. Então, como nós carregamos o nosso coração de iniquidade, muitas coisas, nós estamos do lado de quem? Do adversário. Nós damos brecha para ele. Abrimos uma brecha, assim ele entra. Ele não precisa nem punha para abrir. Você já deixou a brecha aberta. E agora, somente pelo, aleluia, o perdão, me perdoa, Senhor. Quer se liberar? Peça perdão. Aquela pessoa nem sabe o que está acontecendo, o porquê da raiva, o porquê do ódio, o porquê daquilo. Mas ela que me ofendeu. Chega até a ela. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão, me perdoa. Eu quero me liberar, eu quero estar com meu coração livre para servir a Jesus e quero ver você também livre para servir a Jesus. E nós dois vamos estar como um guerreiro lutando a nossa guerra espiritual. Você não pode estar caída, meu irmão, você não pode estar caído, meu irmão. Por isso, não pode. Aleluia. E este é o recado que Deus mandou para esta igreja. Este é o recado que Deus mandou para esta igreja. Para que você não acabe de ficar enfermo por completo. Por enquanto, irmãos, está só no coração. Mas não deixa passar para o físico. Não deixe passar, tá, irmãos? Avalia, pensa. Aí você vai decidir. Por Cristo Jesus. Vamos de pé. Aumenta o fundo musical aí, irmãos. Irmão, obrigado. Pega da mão do seu irmão. Não é só o pecado praticado, o ato praticado.
Mas o que sobra do restante daquele ato acometido, a tristeza invadindo, a angústia invadindo, a falta de alegria, a falta de contentamento, a falta do prazer espiritual com Cristo, é o que separa o homem. É o que separa o homem. Papai querido e Santo, Espírito Santo, coloca no coração do teu filho, da tua filha, para que nós possamos estar livres, para que nós possamos, aleluia, entender realmente o que o Senhor quer. Deus, eu te peço encarecidamente, olha para a tua igreja, olha para a tua herança, Senhor. Perdoe nossos pecados, Senhor, as nossas iniquidades e imperfeições, aquilo que nós imaginamos e pensamos, daqueles que estão tão próximos de nós, daqueles que clamam o mesmo Deus, daqueles que se dobram, aleluia, diante do mesmo Deus, e nós estamos, aleluia, em batalhas contra um ou outro, tornando isso muito dificultoso, embaraçoso, criando barreiras, isolamentos, fechando porta. Ah, Senhor meu, sonda este coração em nome do Senhor Jesus. Sonda agora, Espírito Santo. Sonda agora, Espírito, em nome do Senhor.